Oi, gente, esse vídeo aqui eu tô gravando para falar sobre algo que a Maria Souza falou a respeito do fermento de batatinha. Maria, e para todas as outras aí, ou os outros, né, que quer saber um pouquinho mais sobre o fermento, né, natural de batatinha, né? Quando eu comecei a fazer o pão, eu fazia com fermentação só de farinha de trigo, né? Eu já falei aqui. Mas aí depois eu acrescentei a batatinha, já fiz só com de batatinha separado e só com de farinha separado. Mas quando eu fiz a junção dos dois, da batatinha com a farinha, se tornou o melhor fermento que teve, tá? É o melhor. Não adianta você fazer só de farinha de trigo e achar que é o melhor, que não é. E nem só o de batatinha não é o melhor, porque a junção da farinha com a batatinha que dá aquela explosão no seu fermento, não é para estourar a garrafa não, tá, Maria Souza? Eu tô falando assim, que faz o pão fermentar mais rápido e ficar, sabe, aquele cheirinho maravilhoso. Ajuda muito, é ótimo, os dois juntos. Para você que tem só o de farinha de trigo, acrescenta nele mesmo, do jeito que tá. Transforma ele em farinha de trigo com batatinha. Como que você vai fazer? Você vai pegar uma batatinha e bater com a água que você vai fazer a reforma. Põe uma batatinha, tipo, para um litro de fermento, você vai pôr uma batatinha assim, ó, tamanho de um ovo, um pouquinho maior, tá? Pode até pôr maior um pouquinho do que do tamanho de um ovo, tá bom? E aí você coloca junto com o seu fermento descasca ela, corta, bate no liquidificador e põe junto do seu fermento. Você vai ver o tanto que vai potencializar o seu fermento. Isso acontece sim, explode sim. Tem gente aí, aqui, né, na nossa plataforma, né, do YouTube, fala assim que não explode, explode sim, tá? Então, experiência de quem já viu isso acontecer. Não aconteceu comigo, graças a Deus, mas aconteceu com duas pessoas que eu dei a muda e a pessoa deixou lá tampada e explodiu. Uma arrebentou a geladeira dela e a outra acabou com a cozinha, sabe? Sujou, furou o forro, sujou tudo, virou aquela desordem mesmo. Então, feliz de quem não aconteceu isso ainda. Então, para não acontecer, terminou de fazer o seu fermento, fermentou, você já só coloca a tampa só em cima. Não fecha, não. Deixa do jeito que sai ar, tá? E aí, coloca, Maria Souza, você e outras pessoas também que ainda não colocou, coloca uma batatinha e usa o fermento de farinha de trigo com batatinha, que você vai ver o sucesso que vai ser os seus pães. Ninguém vai ter pão tão maravilhosos igual o seu. Faça para você ver. Tô falando para vocês porque é experiência própria. Com 5 litros de fermento, todas as vezes que eu faço pão, eu faço 30 pães e fica maravilhoso. Se eu quiser fazer todo dia, eu faço todo dia pão. Mas eu faço um dia sim, um dia não, tá? E eu tô elaborando para essa semana agora colocar mais um tipo de pão diferente e tô fazendo os testes, porque eu não vou vir aqui fazer teste com vocês, tá? Quando eu coloco aqui, porque já, ó, já é certeza, tá bom? Deus abençoe. Gostou? Não esqueça de dar um joinha. Escreva aqui nos comentários. Você usa que tipo de fermento? É o de batatinha só? Ou de farinha de trigo só? Ou o de farinha de trigo com batatinha? Não que os outros não sejam bons, mas o melhor é a junção do trigo com a batatinha, tá bom? Deus abençoe. Gostou da dica? Dê um joinha aí, me ajuda aí compartilhando com seus amigos, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.